A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus de Campinas, São Paulo, sob a direção abençoada do pastor Paulo Freire. Hoje eu estou aqui para ministrar a lição da escola dominical, para homenagear o Dia das Mães. Agradeço ao pastor Isaías Ramos, que é o superintendente-geral da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Campinas. E estou aqui para representar todas as mamães e quero parabenizá-las todas, como eu também estou incluída dentro desta bênção. Eu sou Gessi Santos da Silva, sou professora da classe Mulheres Virtuosas da Escola Bíblica Dominical de Campinas. E é uma honra estar com vocês nesta lição que é tão abençoada. Oremos. Amado Jesus, te agradeço pelo privilégio de poder, neste momento, ministrar a tua palavra. Unge meus lábios, dá-me cada dia mais a unção do Espírito Santo. Abençoa as pessoas que estarão me vendo e me ouvindo de forma online. Fala no coração de cada um. Neste dia, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, vamos dar continuidade nesta lição maravilhosa da nossa lição bíblica, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, nesta data tão maravilhosa, que é o Dia das Mães, 10 de maio de 2026, nós vamos estudar a lição de número 6, o nascimento de Isaque. Aleluia! Vejamos o nosso textuário, o que ele diz. Você, se tiver acesso à Bíblia, você poderá acompanhar conosco, ou você pode ler nos nossos slides, e se você estiver em movimento, sem poder ler a Bíblia, ou acompanhar conosco a leitura, ouça a palavra de Deus com muita atenção. O nosso textuário está em Gênesis, capítulo 18 e versículo 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Aleluia! Promessa de Deus. E a verdade prática nos diz assim: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Aleluia! Nós servimos um Deus que ele é maravilhoso. Não tem como nós mensurarmos a grandiosidade da misericórdia desse nosso Deus, que tem se feito presente em toda a nossa vida. Todos nós que nos chegamos a Ele, Ele sempre tem uma palavra, um socorro no momento exato. E a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 21, versículos 1 a 7, que diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Versículo 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Versículo 7.
Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E aqui eu tenho perguntas interessantes para fazer a você que está me vendo de forma online. Sinta-se abraçado neste momento por uma serva do Senhor que está te fazendo uma pergunta bem incisiva. E se você quiser, pode responder aí embaixo, que nós iremos ler a sua resposta, ou a sua afirmação, ou o seu desafio, ou aquilo que tem machucado, e vamos orar por você. Quanto à espera, eu quero te perguntar, baseado em tudo isso que nós vimos, a espera de Sara e Abraão, no cumprimento da promessa de Deus. Você já esperou tanto por algo que começou a achar que Deus tinha esquecido de você? Já aconteceu isso contigo? Você já tentou ajudar Deus a cumprir uma promessa e depois teve que lidar com as consequências? Essas consequências são mais sementes. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E nessa lição deste domingo, tem palavra especialmente para nós, que vivemos numa era de muita ansiedade, numa correria, e nós queremos trazer tudo isso para o relacionamento com Deus, e não dá certo. Imagine aqui Abraão e Sara, um homem de 100 anos e uma mulher de 90, segurando um bebê nos braços. Não é apenas o nascimento de uma criança, é o nascimento de uma promessa que parecia impossível. Uma mulher já com seu corpo bem idoso, sem a ciclicidade normal que todas nós temos, seu útero já não funcionava mais como uma mulher normal dentro dos seus hormônios, e ainda ela era estéril. Ela nunca pôde ter um filho, mas Deus havia prometido. E lá em Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não era um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Aleluia! Quem serve a este Deus tem vivido com certeza em sua vida muitas promessas sendo cumpridas. E nós louvamos a Deus esta manhã por isso. E o Senhor cumpriu a promessa. Lá em Gênesis 21, versículo 1 diz assim: o Senhor visitou Sara, como havia dito, e cumpriu o que havia prometido. Irmãos e irmãs, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, com 75 anos. E foi com 100 anos, e Sara com 99 anos, 25 anos depois, que a promessa de Deus se realizou na vida deste casal. Depois de anos de silêncio, dúvidas e tentativas humanas de resolver o plano de Deus, finalmente chegou o dia. Deus não havia esquecido. Ele estava apenas trabalhando no tempo certo. Irmãos, nós devemos esperar, minhas irmãs, nós que vivemos tanta ansiedade, normalmente, dentro da nossa característica feminina, nós temos muito mais ansiedade que o homem. Isso faz parte do nosso DNA. E são nesses momentos que nós precisamos tomar muito cuidado para não querer agir por conta própria. Esperar no momento certo de Deus. Ele sabe qual é o melhor momento. Ele sabe o que é melhor para você que está me ouvindo agora de forma online. Quando tentamos ajudar Deus e criamos problemas que precisamos enfrentar, olha o que surge. Isaac nasce do impossível e se torna real. É a promessa que chega. O conflito surge, Ismael zomba e o passado bate a porta. E a decisão dura, Sara exige. A crise precisa ser enfrentada. Vamos comentar sobre isso aqui. Isaac, o riso que mudou de significado.
O nome Isaac significa riso, mas esse riso carregou 3 momentos distintos. E quais são eles? Foi o riso da dúvida, quando Sara, lá no cantinho, ouviu os anjos falando lá com Abraão que ela seria mãe, que ele seria pai. E ela sorriu, não desconfiando daquilo que o anjo estava falando, mas por reconhecer a sua natureza de impossibilidade de ser mãe. E esse foi o riso da dúvida. Aí vem o riso da surpresa, quando o impossível começou a se tornar real, quando ela ficou grávida. Aí chegou o momento, oh meu Deus, Deus me tornou mãe, depois de velha. Imaginemos, irmãs, vocês que são mulheres, como se identificariam agora com a idade de Sara, 99 anos, como que os seus seios começaram a construir toda a glândula mamária para produzir leite. E o seu útero, que era estéril, agora tinha óvulos que foram fecundados pela obra, pela graça, pela misericórdia do Senhor, cumprindo a sua promessa. E aí chegou o riso da alegria completa, quando Deus cumpriu exatamente o que prometera 25 anos depois. Aleluia! Deus transformou incredulidade em celebração. Gênesis 21, versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz. Momento de celebração. Quando nós estamos felizes, alegres, tudo está indo bem na nossa vida. Nós celebramos. Nós nos alegramos, chamamos os amigos, nos confraternizamos, mas na hora da angústia, na hora da tristeza, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus e queremos agir com as nossas próprias mãos, tomando atitudes impensadas. E lá na frente, com o decorrer do tempo, nós vamos sofrer as consequências por um erro que foi produzido, realizado, feito lá atrás, sem pensar. E aí eu te pergunto, você já riu de dúvida? Quantas vezes nós também rimos, não de alegria, mas de incredulidade, diante de algo que Deus prometeu? É quando nós olhamos uma bênção e Deus fala, essa bênção é sua. E nós achamos que não somos merecedores por a bênção ser muito grande. Mas o que Deus tem reservado para nós que servimos a Deus com todo o nosso coração, com toda a disponibilidade da alma, na dependência do Espírito Santo, Ele cumpre o desejo do nosso coração de acordo com a sua vontade e tempo. Isso que Deus prometeu, realmente vai acontecer comigo? Essa geralmente pode ser a sua pergunta agora. Deus te prometeu uma bênção tão grande e você pergunta, será que isso realmente vai acontecer comigo? E aí você pode chegar a essa conclusão. Já faz tanto tempo, talvez não seja para mim. Você tem falado isso? Faça uma introspecção agora. Olhe dentro do seu coração, olhe dentro da sua mente, olhe dentro dos seus comportamentos, dentro da sua fala. O que é que você tem falado? O mesmo Deus que permitiu o riso da dúvida é o Deus que transforma esse riso em alegria. Ele não trabalha no nosso tempo, mas quando age, transforma impossibilidades em testemunhos. Hoje nós vivemos numa era de muita correria. Vivemos na era da comunicação pela internet. Estou falando com vocês aqui de forma online. Não sei quantas pessoas estarão do outro lado me assistindo. E é uma ligeireza, muita rapidez de comunicação. Se você pede um alimento, delivery, para receber na sua casa, você conta os minutos. E já existe o minuto estipulado. Se o motoboy, o entregador passar daquele minuto, você pode não
Você não precisa pagar aquele alimento. Você não precisa pagar nada porque passou do tempo e a sua comida pode ter chegado fria. Essa é a ligeireza que nós estamos vivendo hoje. Não temos paciência para esperar numa fila de um banco, na fila de um supermercado, um estacionamento gigantesco. Você que quer imediatamente que surja uma vaga para você entrar, para você agir, para você logo ficar livre dos compromissos. Essa é a ligeireza da vida que nós estamos vivendo. E trazemos tudo isso, esse tipo de relacionamento interpessoal, para o relacionamento vertical com Deus. Mas Deus não trabalha com o nosso tempo. Ele tem o seu tempo certo. E é exatamente aí que nós precisamos compreender, na lição desta manhã, entender, compreender, aceitar o tempo de Deus, o tempo que Ele tem para nos dar a bênção que Ele já prometeu. É preciso ter comunhão com o Senhor para entender esta verdade da palavra de Deus. Aleluia. Mas diante de tanta alegria, diante de tanta celebração, aquele comportamento de Sara lá atrás com Abraão, de pegar a serva Agar e oferecer Agar ao seu marido Abraão, que na época era Abrão, para que ela desse à luz ao filho, agora surge as consequências desse erro. E Abraão tem que tomar uma atitude diante desta situação de conflito. No momento em que Isaac é desmamado, aquele momento em que a família se reunia, isso fazia parte de toda a cultura. Quando o bebê era desmamado entre 4 ou 5 anos, havia uma celebração em que todos os convidados, as famílias, os conhecidos, vinham para a casa do celebrante, aonde as pessoas se reuniam para comemorar, para celebrar a vida daquela criança. E foi isso que aconteceu. É o que nós fazemos hoje. Nós que somos mães, quando o nosso primeiro bebê, geralmente, faz 1 aninho, é motivo de grande alegria. Nós celebramos, nós convidamos as famílias, convidamos os avós, os amigos, que venham celebrar conosco o nascimento daquela criança agora, completando o ano. E exatamente dentro desse contexto de celebração, nesse desmame do bebê Isaac, em que ele está ali sendo motivo de grande alegria, há um grande conflito. Gênesis 21, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Mesmo com os conflitos crescendo dentro da casa, a promessa também crescia. E que conflitos eram esses? Eram exatamente conflitos entre Agar e Sara, que nós descobrimos lá atrás. Quando Agar ficou grávida, ela começou a menosprezar Sara. E ali já criou uma mágoa no coração de Sara, diante daquela serva que se tornou mãe de um filho de Abraão, e a promessa não chegava. Sara não estava entendendo o que realmente Deus havia falado com ela. E naquele momento de celebração, o que aconteceu? Ismael zomba de Isaac. Dentro da mesma casa, 2 realidades que não convivem em paz. Isaac, filho da promessa, do tempo de Deus, e Ismael, filho da pressa, da solução humana. Sara correu, Sara quis andar na frente de Deus. E nós, mulheres, hoje, quando lemos essa passagem, nós ficamos sem entender. Como que Sara, uma mulher, a esposa, pega uma serva e oferece ao marido? E dentro da nossa cultura, nós não aceitamos isso. Você pegar uma figura, uma outra mulher para deitar com seu marido? Não, nós não aceitamos isso. Mas por que Sara fez? Isso fazia parte do contexto deles. Era o código de Hammurabi, o rei de Hammurabi. Ele criou várias leis. E em 1750 a.C., lá na Babilônia, ele criou várias leis para que a sociedade pudesse caminhar
com decência, com ordem, com limites. E dentre essas leis era permitido que a mulher que era estéril, ela poderia pegar uma de suas servas e oferecer ao seu marido para que ele fosse pai. Mas não era isso que Deus tinha falado para ela. Deus falou, Sara, é do seu filho, é o seu filho que vai nascer de você, das suas entranhas. Não é o filho da serva, não. Não é o filho de Agar. Mas ela quis andar na frente de Deus. E aí agora estava sofrendo as consequências de ver Ismael, já na idade de 13 para 14 anos, judiando, menosprezando um menino. E isso doeu no coração dela. Ela ficou muito triste. E aí o que aconteceu? Em Gênesis 21, versículo 9. Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado à luz, a Abraão, zombava de Isaque. Aí eu pergunto às mães hoje é o nosso dia, qual é a mãe que fica contente de ver o seu filho sendo menosprezado por outras pessoas? Nós que somos mulheres, servas de Deus, precisamos ter sabedoria e saber nos comportarmos diante de várias situações. E você, mulher crente, saiba agir nesses momentos. Não seja uma crente barraqueira. Você que está aí do outro lado, você me entende. Uma mulher serva de Deus, ela sabe se comportar. Ela sabe qual é o momento certo de agir. E aqui, diante desta lição maravilhosa, o que aconteceu? E eu pergunto para você, existe um Ismael na sua vida? Aquela pessoa que está te perturbando? Está tirando a sua paz? Coisas que fazemos fora da vontade, do tempo de Deus, depois começam a gerar conflito dentro da nossa própria casa. E muitos casais têm trazido situações para dentro da sua casa que vão gerar conflitos lá na frente. Decisões apressadas. Você já lidou com as consequências de algo que fez com pressa, sem esperar em Deus? São perguntas que eu faço para você. Se você quiser sentir à vontade, compartilhe com a gente sobre esses desafios da sua vida. Conflitos não resolvidos. Algum Ismael ainda está gerando tensão na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos. Quando falamos Ismael, nós queremos colocar como problemas resolvidos por vontade humana. Esses são os Ismaéis que estão diante de nós, nos maltratando, prejudicando a nossa mente, o nosso comportamento, tirando o seu sono por algo que você fez lá no passado e agora está surgindo de uma forma grandiosa, como um grande desafio na sua vida. Toda decisão fora do tempo de Deus pode se transformar em um conflito dentro da nossa casa. E aí o que eu digo para você que está me vendo do outro lado, eu não te conheço, mas Deus te conhece e está te vendo aí, onde você está. Salmo 27, verso 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quem espera no Senhor alcança a vitória. Porque Deus, as vitórias que vêm, elas são vitórias exatamente nem mais nem menos, exatamente aquilo que nós precisamos receber. Glória a Deus. E o clima naquela casa de Abraão e Sara fica tão forte que Abraão precisa tomar uma posição. Ele precisa reagir. E a decisão dele é muito difícil. O que Sara pede? Sara pede a expulsão de Agar. Gênesis 21 e 10 diz assim: mande embora essa escrava e o filho dela,
porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o meu filho com Isaac. Gênesis 4, 21 diz assim. Gálatas 4, versículo 29. Gálatas 4, 29. Como, porém, no passado, o que havia nascido segundo a carne perseguiu o que havia segundo o Espírito, assim também acontece agora. Irmãs e irmãos, nós lutamos o tempo todo contra a nossa carne. Ela puxa para um lado e nós puxamos para o outro. É por isso que nós precisamos estar totalmente ligados com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, vivendo um relacionamento íntimo com Deus, para que a nossa luz possa prevalecer mais que as trevas na nossa vida. E os desafios e as desavenças dentro daquela casa aconteceram porque foi ouvido primeiro o pedido da carne. Sara quis fazer por conta própria o que Deus havia prometido. Isaac era o filho da promessa. Era através dele que a descendência de Abraão chegaria até nós. Chegaria o Filho de Deus, o que nasceu de Abraão. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí eu quero te perguntar de novo. O que precisa ser resolvido e não mais tolerado na sua vida? É só você que pode resolver. É só você que pode responder. Não é ninguém à sua volta que vai responder. É só você e Deus. É só você e Deus. Nas decisões adiadas, o que você tem feito? Tem adiado decisões difíceis esperando que o problema se resolva sozinho? Não vai se resolver sozinho. Depende da sua atitude. Depende da sua disponibilidade de coração, desprendimento da sua carne, dos desejos da carne, e você tomar uma atitude hoje, nesta manhã, nesta lição da escola dominical, onde Deus mostra tantos conflitos relacionais. É hoje que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Não vou deixar que a carne sobreponha a vontade de Deus na minha vida. É hoje que eu digo não à carne. É hoje que eu vou viver pela fé em Cristo Jesus, tendo a carne crucificada com Cristo. Vivendo não mais eu, mas Cristo vivendo em mim, vivendo em você. Aleluia. Aquilo que nasce fora da vontade de Deus sempre acaba confrontando aquilo que vem de Deus. E aqui nós encontramos a tristeza de Abraão, uma atitude que ele precisou tomar. Abraão não estava lidando com um problema abstrato, ele estava lidando com um filho. A angústia era real, o amor era real e a obediência custava caro. Está lá em Gênesis 21, versículo 12. Não fique preocupado por causa do menino, isso foi que Deus falou com ele. Porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Não por Ismael, é por Isaac. E aí eu te pergunto, você já teve que escolher entre o que sente e o que Deus diz? Fé madura é obedecer a Deus, mesmo quando o coração dói. Servir a Deus é muitas vezes sentir dor, mas essa dor é a dor da carne, ela está reclamando. Mas quando nós nos dispomos na presença de Deus, o Espírito Santo entra com bálsamo suave e alivia a nossa dor, nos dá diretriz para prosseguirmos. E em Provérbios 3, versículo 6 diz assim: lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo que você fizer. Não coloque na sua vida nichos em que você pode falar, não, aqui Deus não vai agir. Esse nicho da minha vida aqui,
é só eu que faço. Isso aqui Deus não vai se meter. Não. Precisamos ser 100% guiados por Deus. 100%. O Senhor está preocupado conosco nos mínimos detalhes da nossa vida. E o segredo está em entregarmos a Ele a nossa ansiedade. E a palavra de Deus diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E esse é o nosso consolo. Essa é a nossa certeza de que não estamos sozinhos. Aleluia. E quando Abraão toma uma decisão difícil, e nós chegamos a esta conclusão, o Senhor não está presente apenas nas casas de alegria, Ele também entra em cena nos desertos de escassez. E foi numa madrugada em que Abraão teve que se despedir do seu filho. Está lá em Gênesis 21:14. Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os sobre o ombro dela. Deu-lhe também o menino e se despediu. De madrugada, em silêncio, Abraão tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ele não estava apenas obedecendo a Deus, ele estava se despedindo de um filho. Obedecer a Deus custa caro, mas desobedecer custa mais caro ainda. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa é uma das maiores promessas para a nossa vida. E naquela madrugada, Abraão se despede de Agar e de Ismael. E eles vão em direção ao deserto de Berseba, carregando um pão e um odre de água. Esse odre era feito da pele dos animais, de acordo com o tamanho do animal, era o tamanho do odre. Então, tinha odre de 5 litros, 15 litros, 20 litros. Nós não sabemos qual era o tamanho do odre da água em que Agar estava levando, mas era somente água e pão. E lá foram eles para o deserto de Berseba. A água acabou, a força acabou, a esperança parecia acabar. Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. Irmãos e irmãs, o deserto de Berseba é uma região de transição árida, marcada por colinas baixas e leitos de rios vazios, secos, aonde para sobreviver precisava haver muito esforço. E lá foi Agar, juntamente com o seu filho Ismael, sem saber o que fazer para aquele deserto. E aqui nós chegamos a esse ponto culminante da nossa lição de hoje. Todos nós, em algum momento, chegamos a um deserto, onde não há saída visível ou recursos. E aí chega ao fim. E aí eu pergunto para você mais uma vez, você já viveu um momento assim, onde não via saída nenhuma? O que você fez naquele deserto? Imagine uma mulher no meio do deserto, sozinha, com seu filho adolescente. E nós que já tive meus filhos adolescentes, hoje tenho netos, eles comem muito, eles bebem muito. Imagine Ismael, no meio daquele calor insuportável. Eu creio que logo no início da viagem, a água acabou. E ficou aquela mãe se afastando do filho, colocando o filho debaixo de um arbusto, esperando a morte chegar. Muitas vezes você tem se deparado com essa situação na sua vida, aonde não há mais solução, aonde os médicos te deram uma notícia terrível, e nós sabemos que a palavra de Deus é a última palavra a ser dada. Uma situação séria dentro dos seus relacionamentos conjugais. Um filho rebelde, um filho
drogado, um filho na prisão. E você está vivendo esse deserto. Saiba que Deus está aí presente com você neste momento. Esse deserto tão grande que só você sabe. Só você sabe a dor que você está sentindo. Mas eu te digo que o Espírito Santo está aí com você. Senhor Jesus está do seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Aleluia. E quando H está lá naquele deserto, esperando a morte chegar, Ismael chora, Ismael clama. E em Gênesis 21, 17 diz assim: Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou H e lhe disse: O que você tem, H? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. E aí eu te faço essa pergunta. O Senhor Deus não sabia da situação de H? Sabia. Ele não sabia o que ela estava passando? Ele sabia. Mas ele perguntou: o que você tem, H? Irmãos e irmãs, é preciso falar com Deus. É preciso entrar no seu quarto, fechar a sua porta e chorar com Deus. E eu sempre falo para as minhas alunas: chore suas pitangas com Deus. Reclame com Deus. Não vá para as redes sociais abrir o seu coração com pessoas que não te conhecem, que não tem como te ajudar. Abra o seu coração para Deus. E foi isso que Deus fez com H. Ele perguntou: o que você tem, H? E com certeza ela deve ter falado para ele: minha serva me abandonou, Abraão me mandou embora, e agora? Meu filho está aí morrendo. Estou aqui conjecturando com vocês uma situação. Mas Deus ouviu lá o choro do menino. Fique tranquila, H. Deus ouviu o choro do menino e imediatamente abriu os seus olhos e ela avistou uma fonte. A fonte estava ali. Foram salvos. E hoje, irmãos e irmãs, digo para vocês que estão vivendo nesse deserto da vida, abra os seus olhos esta manhã. Ore ao Senhor, porque existe uma fonte que jorra água da vida à sua disposição, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a nossa fonte de água viva, que entra no nosso ser e transborda todo o nosso ser com alegria, com o bálsamo que vem do céu. Deus ouviu o filho da crise num momento mais sombrio. Deus ouviu Ismael, filho da crise, num momento mais sombrio. E H não conseguia ver a fonte. Deus revelou a provisão que já existia. E a provisão para você já existe. Abra os seus olhos esta manhã, em nome de Jesus. A provisão está aí do teu lado. Deus não abandonou. Apesar da decisão humana, Deus não desistiu da história de H e Ismael. E hoje, nesses dias das mães, quero falar para você, mulher que está aí do outro lado me vendo. Não importa a sua idade, o Senhor não desistiu de você. Mesmo que tenham dito para você no passado que a sua história é feia, que a sua história é ruim, não. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Portanto, Deus não desistiu de você. Ele não desistiu da sua história. Você é especial dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, dentro da sua comunidade. Você é especial. Você é uma figura imprescindível, porque você é luz. Você precisa funcionar como sal da terra. Aleluia, aleluia. E 3 verdades poderosas que aprendemos nesta lição, neste domingo. Deus cumpre as suas promessas.
no tempo certo, não no nosso tempo. Isaac prova que o silêncio de Deus não é o abandono. Nossas decisões têm consequências, precisam ser tratadas com coragem, não ignoradas, como os Ismaéis da vida, que desaparecem sozinhos. Vou ler esse item com mais ênfase para vocês. Nossas decisões têm consequências e precisam ser tratadas com coragem, não ignoradas. Ismaéis não desaparecem sozinhos. Ismaéis não desaparecem sozinhos. É preciso ter atitude nos momentos difíceis para reaver o que você fez no passado e consertar agora, enquanto há tempo. Se você brigou com alguém da sua família, guarda mágoa no seu coração, em nome de Jesus, hoje é o dia de você procurar essa pessoa, abraçá-la, pedir perdão. Peça perdão aos seus filhos, peça perdão à sua esposa. Esposa, peça perdão ao seu marido. Nora, peça perdão à sua sogra. Sogra, peça perdão à sua nora. Irmãos, peça perdão aos seus irmãos da igreja. Precisamos ter empatia uns com os outros. Vivemos em amor, em comunidade, diante da bênção do Senhor. Deus nunca abandona ninguém, nem na casa da promessa, nem no deserto da crise. Ele está presente em ambos os lugares. Aleluia. Que essa lição possa ficar gravada no coração de vocês. Que todas as atitudes erradas que foram realizadas no passado, hoje elas possam ser reavistas e consertadas com perdão, com despreendimento na presença do Senhor. E é isso que eu quero deixar para vocês. Em nome de Jesus. Agradeço imensamente vocês que estiveram conosco de forma online. E que o Senhor possa abençoar a cada lar, cada vida, cada coração. Que o Senhor possa ajudá-los a resistir o diabo e a vencer toda a natureza da carne. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento que aqui passamos, estudando a tua palavra. Te peço uma bênção especial sobre todos aqueles que ouviram e que ouvirão esta lição. Que possam, Senhor, compreender a plenitude do teu tempo e que não vivam ansiosos por agirem por conta própria, mas que possam ter sabedoria para esperar o momento certo da bênção que vem de ti. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. E domingo tem mais, em nome de Jesus.